Aos meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu servo. Muito feliz em Cristo por estar tendo essa oportunidade renovada de estarmos aqui interagindo com os irmãos, participando deste grande e edificante fórum que sempre se estabelece no Grupo Teólogos da Verdade, que nos traz edificação, amadurecimento, aprofundamento da verdade bíblica, ou seja, nos enriquece de um modo geral. Hoje falando sobre Dia de Finados. Qual a origem do Dia de Finados? Seria uma justa homenagem a quem já partiu ou seria um culto velado aos mortos? Qual deve ser a postura do cristão em relação aos que já se foram? E a presença em cemitérios, será que isso compromete o testemunho de um servo de Deus? E qual deve ser o discurso da igreja ou a sua liturgia que melhor se adequa num dia em que o país, ou por que não dizer o mundo inteiro, se mobiliza a favor dos mortos? Essas são as nossas subtemáticas, esse é o desafio que, juntamente com os irmãos que tão brilhantemente se expressaram no grupo a esse respeito, aqui estamos humildemente com a finalidade de discorrermos, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos conduza para que cheguemos ao melhor entendimento possível a respeito. Meus irmãos queridos, o Dia de Finados, ele só começou a existir a partir do ano 998 da era cristã. Ele foi introduzido por Santo Odilon, ou Odílio, como é conhecido, um abade do mosteiro beneditino de Cluny, na França. Foi ele quem determinou que os monges rezassem por todos os mortos, conhecidos e desconhecidos, sejam religiosos ou leigos, de todos os lugares e de todos os tempos. 4 séculos depois, o Papa, em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como dia de finados, ou o dia de mortos, segundo a Igreja Católica. Esse dia, irmãos, ele é celebrado pela Igreja Católica no dia 12 de novembro, como nós bem sabemos, onde se costuma visitar o túmulo de seus entes queridos, rezar pela alma deles, assim como também participar de missas para rezar por aqueles que dessa vida já partiram. Essa é a ótica católica do feriado. Eu penso que não existe nada de errado quando, movidos pelas saudades de nossos parentes ou pessoas conhecidas falecidas, nós fazemos visitas aos cemitérios e até mesmo enfeitamos túmulos de pessoas saudosas e que foram caras para nós quando vivas. Entretanto, irmãos, proceder como faz a maioria, rezando pelos mortos, acendendo velas supostamente para iluminar os caminhos onde eles estejam, essa prática não encontra apoio bíblico. De acordo com historiadores, o dia 2 de novembro não foi escolhido por acaso, irmãos, porque no dia 1º de novembro é celebrado o chamado Dia de Todos os Santos, fazendo com que também seja prestada uma homenagem àqueles que morreram em estado de graça, mas que não receberam a canonização, que é um termo usado pela Igreja Católica que faz referência ao ato de atribuir o estatuto de santo a alguém que anteriormente já era considerado beato, né? Então, o Dia de Finados, ou o Dia de Todos os Santos, ele é comemorado desde o século I, onde os católicos rezam pelos falecidos e comemoram a vida eterna das pessoas queridas que já faleceram. Agora, no século XV, muitos sacerdotes começaram a celebrar 3 missas nesse dia. E esse costume, ele tornou-se uma prática habitual da Igreja Católica, de modo que em 1920, o Papa Bento XV, ele permitiu que todos os sacerdotes celebrassem oficialmente 3 missas no dia de fiéis e defuntos, né? Alguns chamam assim, dias de fiéis e defuntos. 2 de novembro sendo por uma intenção especial do celebrante, né? A segunda por todas as almas do purgatório e a terceira pelas intenções do próprio Papa. A grande pergunta do nosso tema é se isso seria uma simples homenagem, irmãos, ou na realidade um culto aos mortos. É difícil afirmar aquilo que passa pelo coração humano. Esse é um terreno inacessível para nós. Contudo, é visível que grande parte das pessoas que se mobilizam nesse dia acabam praticando algo que vai além de uma homenagem ao ente querido já falecido. Então, o que nós acabamos vendo é um autêntico culto aos mortos mesmo. Nós precisamos afirmar, amados, que a veneração ou o culto aos mortos, ele fere 3 grandes verdades escriturísticas. Primeiro, a verdade da mediação exclusiva de Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Só Jesus pode salvar.
Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está lá em Atos 4,12. As orações deveriam ser realizadas apenas no nome de Jesus, como nós vemos em João 14, 13 e 14, João 16, 23, e até os milagres também, como está lá em Marcos 9, 39, 16, 17 e também João 14, 13. Em segundo lugar, a verdade da abominação da comunicação com os mortos, porque Deus sempre proibiu essa abominação. Basta lembrarmos Deuteronômio 18, de 10 a 12, quando está escrito: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, e nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Eu também me lembro do profeta Isaías, que séculos depois falou também dessa prática abominável. Está lá em Isaías 8,19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirruleiam, murmuram, porventura não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Assim, Isaías está mostrando que o povo de Deus não deveria consultar mortos, porque essa prática para Deus é uma abominação. O evangelista Lucas nos mostra essa impossibilidade de comunicação com os mortos, lá em Lucas, irmãos, capítulo 16, versos de 26 a 29. E, em último lugar, a verdade de um juízo eterno, sem uma segunda oportunidade. A crença de uma segunda oportunidade após a morte fere diretamente o princípio da Escritura, que delega a esta vida a decisão do destino além-túmulo. A Bíblia é taxativa ao afirmar: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lá em Hebreus 9, 27. Então, quando uma alma passa para outra vida, o seu destino será fruto da sua decisão aqui na terra, como nós vemos lá em Lucas 16, de 19 a 27. Portanto, irmãos, não há base bíblica nenhuma para a veneração ou culto aos mortos, sendo essa prática, no meu entendimento, espúria, antibíblica, diabólica e pagã. Agora, o que dizer da postura do cristão em relação aos que se foram? Eu entendo que nós não devemos entrar nesse terreno. É um terreno da particularidade, da intimidade da alma de cada um. É sempre uma experiência dolorosa a perda de um ente querido e é sempre legítima qualquer tipo, irmãos, de atitude de preservação da memória e do respeito àqueles que se foram. Então, o cristão pode sim cultivar o hábito saudável, o hábito salutar, o hábito compreensível de manter uma lembrança, de cultivar uma recordação acerca das pessoas que por uma inclinação natural ele preferiria que estivessem aqui ao seu lado. Então nós não devemos, no meu ponto de vista, por uma questão puramente ética e respeitosa, tentar estabelecer fronteiras e limites no que concerne ao sentimento de cada um pela perda daqueles que se foram. E nesse contexto, a presença em cemitérios, a mim particularmente, não compromete absolutamente nada do testemunho cristão, exceto que ele o faça com o mesmo grau de sentimento, de intenção ou de atitude que os católicos normalmente fazem quando vão aos cemitérios. Se ele ali vai apenas para lembrar, apenas para estabelecer um momento em que ele se sinta mais próximo daquela pessoa, pela sua própria conjuntura física, pela sua própria estrutura limitada, e ali foram enterrados os restos mortais da pessoa que ele tanto ama, não vejo nisso nenhum tipo de pecado e nada que nos dê o direito de apontar o dedo como uma ação condenatória. E qual deve ser o discurso da igreja ou a sua liturgia para o dia de finados? Eu penso que nenhuma. A igreja não deve ter nenhum tipo de liturgia, nenhum tipo de culto específico, nenhum tipo de ação festiva ou algo parecido no que diga respeito aos mortos. Muito pelo contrário. O papel da igreja é cultuar e estabelecer programações, trabalhos ou liturgias, enfim, que exaltem o Deus da vida, aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Amém, amados? O meu forte abraço a todos, que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pela participação e pelo apoio dos amados irmãos.